Oi, pessoal do Entrecasts. Então, hoje estou aqui em entrevista com a enfermeira e residente em saúde coletiva Carla Coutinho, e ela vai falar hoje sobre AIDS, um assunto tão importante, né? Bom dia, Carla, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que o pessoal está assistindo, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Carla, para começar, para explicar ao pessoal, o que é a AIDS? Bom, a diferença entre AIDS e HIV é que o HIV ele é o vírus da imunodeficiência humana, enquanto que a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A infecção pelo HIV não quer dizer necessariamente que a pessoa tem AIDS, porque a AIDS ela é uma forma avançada do HIV. Já é a HIV, a doença pelo HIV no seu estado final. Certo? Como é que a AIDS é transmitida? No caso, o HIV, né? Ou Isso, então a AIDS HIV. também. Vê, o HIV ele pode ser transmitido principalmente por via sexual, de secreções vaginais e sêmen, a via vertical, que a gente chama que é a gestação, parto e amamentação, e pela via sanguínea, pelo compartimento de seringas, compartilhamento, aliás, o compartilhamento de seringas e de objetos cortantes infectados, como alicate de unha, por exemplo. E Então, por também isso. pela, trans... e também pela transfusão sanguínea, mas que hoje em dia não é comum, porque os laboratórios fazem essa triagem. Aham. Né? Então, por isso que quando a gente vai na manicure ou alguma coisa assim, tem aquela Isso. questão, cada um leva o seu alicate, não é isso? Não só pelo HIV, mas por outras doenças que são transmitidas pelo sangue, como a hepatite, por exemplo. Entendi. Aí tem toda aquela questão de esterilização, né? A gente vê aquelas máquinas, aquele negócio. E tem gente até dentro de casa mesmo que acaba compartilhando alicate, né? Mas a gente sabe Sim, que não é muito legal, né? a gente nunca conhece, né, na verdade. Mas Uhum. falando de AIDS especificamente, é, a principal prevenção sempre vai ser o uso do preservativo, né? E Uhum. nisso a gente ter cuidado com o uso do lubrificante, dele não ser à base de óleo, porque em contato com látex ela se rompe. Tem pessoas também que, pela desinformação, acabam usando mais de um preservativo, o que não é indicado por causa da fricção. Ou então, também, guarda aquele preservativo na carteira por muito tempo, não sabe se ela se venceu ou não, então tudo isso pode acarretar no rompimento do preservativo. E isso aumenta em milhares de porcentagens aí Sim. a questão de se contaminar, né? Como a AIDS ou HIV afeta o nosso organismo? Quais são os principais sintomas? Os sintomas eles vão depender da fase que a infecção pelo HIV está. A fase inicial, que é 2 a 4 semanas após a infecção, as pessoas geralmente têm ou podem não ter sintomas inespecíficos que denunciam uma gripe comum, por exemplo, que é dor de cabeça, febre, dor nas articulações, dor no corpo, talvez perda de peso, sudorese noturna. Passado esse tempo, aliás, durante esse tempo, se a gente fazer um teste rápido, ele provavelmente vai dar negativo. Então, é bom a gente esperar esse tempo, que aí depois ocorre a soroconversão, que é onde vai dar o sinal da infecção pelo HIV, que é a contagem baixa dos linfócitos TCD4, que Uhum. é geralmente de 4 a 6 semanas após a infecção. E depois disso, as pessoas, assim, elas vão sentir algumas infecções oportunistas, porque a AIDS em si, ela é uma diminuição da proteção do nosso corpo, da nossa imunidade. Então, isso vai dar local a várias infecções oportunistas, como candidíase, toxoplasmose, pneumonia, tuberculose. Em casos mais avançados, como na AIDS, o sarcoma de Kaposi, o linfoma não Hodgkin. Então, são sinais que a AIDS ela já está avançada. Entendi. É, hoje ainda é possível morrer de AIDS, porque tem muitos tratamentos, né? Isso a gente sabe que não tem a cura, Sim. mas se morre de AIDS.
ou acaba morrendo por conta de questões de outras infecções? É exatamente isso, a pessoa morre das complicações, né, da consequência dessa baixa imunidade no corpo, por causa de cânceres, tuberculose, entre outras coisas. Mas hoje em dia é muito difícil uma pessoa morrer de AIDS, assim, desde os anos 90, que a terapia antirretroviral ela tem tido resultados bem interessantes. E hoje em dia, uma pessoa com AIDS ela pode ter uma contagem bem baixa, né, de vírus e pode se relacionar com as pessoas normalmente, desde que use preservativo, né? Uhum. Porque o número de jovens, principalmente do sexo masculino, tem essa maior, vamos dizer assim, facilidade, bem aspas, Uhum. assim, em aparecer ou estar tá com HIV e AIDS. É interessante pensar nisso, porque ano passado o Ministério da Saúde fez uma campanha especialmente focada nesse público, porque se observou um aumento de casos em pessoas de 15 a 24 anos, que é uma geração não, mas digamos assim, uma idade em que tem a descoberta assim, das drogas, aí tem o compartilhamento de seringas, tem também a ideia errada de que o sexo ele só pode trazer como consequência indesejada um filho. Então, assim, acaba responsabilizando a mulher por não usar a pílula, né? Eles acham que somente isso vai proteger ele de tudo, não tem a noção, assim, que existem doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. Geralmente, por exemplo, também pela alta rotatividade de parceiros, né, também que acontece nessa idade, então tem muitos fatores. Para a gente fechar nossa entrevista aqui, eu queria que você desse dicas de como se prevenir, né? Sim. A primeira delas é usar o preservativo corretamente em todas as relações, mesmo que você conheça o seu parceiro, né, lembrando assim que a gente não conhece totalmente a pessoa, inclusive houve um aumento de casos em mulheres heterossexuais, principalmente pelo machismo, em que o marido ele se achava afrontado por a mulher querer usar o preservativo, né? A gente Uhum. sabe que isso não é motivo. Como eu falei, usar lubrificantes que não sejam à base de óleo com a camisinha de látex, porque ela pode romper. A gente também tem que parar com o estigma, né, de que só gay, lésbica, sapatão, travesti pega AIDS, e não é o que está acontecendo. A maioria dos casos são em homens heterossexuais. É Uhum. importante que teve alguma exposição ao vírus, que procure um centro de testagem e aconselhamento, inclusive em Caruaru tem um. Uhum. Lá eles vão dar todas as informações necessárias, tem preservativo de graça, oferece o teste. Caso o teste venha a ser positivo, lá você pode ter a medicação de graça pelo SUS. Então é isso, pessoal. Tivemos aqui a enfermeira Carla. Carla, muito obrigada pela entrevista Eu que agradeço. e até mais. E é Até. isso, entre a Caches, e durante a semana a gente vai ter outras entrevistas com outros especialistas e fiquem ligados. Tchau, tchau. Tchau.